Olá amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar sobre John Dee. O John Dee, ele era um mago negro lá do século XVI. O cara era sábio, ele era matemático, ele era astrônomo, ele era astrólogo, ele era ocultista, né? E daí esse cara ele nasceu em 13 de julho de 1527 em Londres. Nessa época quem era a rainha da Inglaterra lá era uma tal de Maria I, né? E ao que consta, a Elizabeth I era princesa naquela época, né? O John Dee não era nem nobre nem plebeu, ele estava ali no meio do caminho, né? O cara era filho de cortesão e mercador, né? O pai dele era cortesão e mercador. E aos 20 e poucos anos de idade, assim, esse John Dee, ele já fazia conferências, né, debatendo sobre os seus conhecimentos de matemática, de astrologia, né, os conhecimentos esotéricos que ele tinha e coisa e tal, né. E como geógrafo, ele também era geógrafo, o cara, treinava pessoalmente os melhores navegadores daquela época lá. A partir de 1555, ele foi preso pelo clero, acusado de ver o horóscopo para a rainha. Não podia mexer com o horóscopo naquela época lá, né? O John Dee, ele foi levado para um tal de Bispo Bonner, que acabou se tornando um grande amigo de John Dee. Então isso acabou até salvando o cara da fogueira, velho. E então ali surgiu uma grande amizade, coisa e tal, e a igreja começou a ver ele como um aliado e não como um inimigo. Tá, dali ele começou a fazer vários experimentos, assim, porque o objetivo do John Dee, ele tinha uma fixação, né, ele tinha uma obsessão em contatar seres de outras dimensões. Fossem espíritos, fossem, né, seres de outras dimensões. Só que ele tinha que fazer esses experimentos dele, assim, né, essas sessões que ele fazia tentando esses contatos, totalmente secreto, né, por causa que se o pessoal da igreja soubesse que ele estava fazendo isso, fogueira nele. Então, o tempo foi passando, ele foi, devido aos conhecimentos que ele tinha, né, ele passou a volta e meia ele dava uns conselhos para essa rainha, a rainha Maria, né, Maria I e tal. E quando chegou em 1558, a rainha Elizabeth, porque era princesa antes, né? A princesa Elizabeth se tornou rainha, ela foi coroada rainha. E como esse John Dee já andava ali com eles, aconselhando desde os tempos da rainha Maria, né? Ele passou a ser o conselheiro principal, né? O conselheiro para todos os assuntos, digamos assim, né? Da rainha Elizabeth. Olha que interessante isso, né? Então ali ele começou a ter mais liberdade com os experimentos dele, porque como ele era amigo da rainha, ele não precisava ter mais tanto medo de queimar na fogueira, né? Então ele começou a fazer muitos experimentos, assim, então nesses experimentos dele, ele usava alguns talismã que ele tinha, né? Alguns oráculos, alguma coisa assim. E depois de tanto insistir, né, numa dessas sessões que ele estava fazendo, tentando obter esse contato, eis que aparece alguém para fazer esse contato com ele. E o que os estudiosos colocam, que eu estou achando bastante interessante nisso tudo, né, é que quem realmente resolve fazer esse contato com o John Dee é o que nós conhecemos pelos Greys, né, seria um serzinho pequenininho, com os olhos amendoados, o típico Grey relatado na maioria das abduções, né. Então isso lá em 1558, gente, né? Naqueles meados por ali. Então, olha que interessante, esse Grey, ele não usou a palavra Grey, né? O John Dee nos relatos dele, mas segundo os que estudam, de acordo com a descrição que ele deu, atribui-se aos Greys que a gente conhece hoje, né? Que, aliás, muita gente diz que são robôs biológicos, né? Amando dos reptilianos e coisa e tal. Então, gente, ele imaginava que ele tentava fazer contato com os anjos, ele chamava de anjos, né? Então ele imaginava que qualquer coisa que viesse do outro lado, talvez tivesse um cunho divino, entendeu? Então é aí onde ele começou a se perder, na história toda, né? Cara, o que acontece? Esse Grey, ele deu de presente para esse John Dee, ele deu uma pedra, né, que ela era totalmente polida, aliás, olhando assim, parece até uma turmalina negra, né, só que ela era totalmente polida, lapidada, assim, bonita, né,
E ele falou que se o John Dee fixasse o seu olhar nessa pedra negra, ele conseguiria não só ver criaturas de diversas dimensões, de diversos universos diferentes, não só conseguiria ver, como também conseguiria se comunicar com elas. E aí começou a ficar interessante a coisa. Nesse momento, o John Dee, ele sentiu a necessidade de ter alguém com ele que tivesse esse lado psíquico mais aflorado, né? Alguém que tivesse uma mediunidade mais explícita. Eis que neste momento, quem que aparece na vida do John Dee? Aparece um cara chamado Edward Kelly. Só que esse Edward Kelly, ele tinha sido até condenado, ele era conhecido como o Homem Sem Orelhas, por causa que ele foi acusado, né, e consequentemente condenado por burlar, né, mas o que é burlar? Uma fraude, né, acusaram o cara de ser uma fraude, né, por causa que eu vi esse vídeo aqui, pessoal, do Rimble 35 lá, que eu tenho acompanhado bastante, então é em espanhol. A palavra usada neste momento lá é estafa, que ele teria sido arrastado, né, que é preso, ele teria sido preso por estafa, e aí quando fui ver o que seria a tradução de estafa, tem tanto roubo quanto fraude, né, que é semelhante lá, na verdade diz burlar, mas daí fraudar, burlar são sinônimos, né, então para facilitar o nosso diálogo aqui, este Edward Kelly, então ele tinha sido acusado de fraude, né? Da mesma forma como o próprio Chico Xavier aqui foi acusado de fraude, de charlatanismo, essas coisas todas, né? Talvez por isso que o John Dee não tenha se preocupado com essa acusação, porque ele sabia já como é que ele próprio já tinha sido quase mandado para a fogueira por causa dos experimentos dele, então ele sabia que tinha coisas do outro lado, então era muito comum que alguém fosse acusado de charlatanismo ou qualquer coisa parecida por lidar com esse tipo de assunto. Então para ele isso não foi problema. Aconteceu que essa dupla se consolidou e eles se tornaram inseparáveis e começaram a fazer experimentos e mais experimentos, né? E aí começaram a contatar, conversar com pessoas e começaram a se aprofundar e aprender como é que funcionava esse processo todo, de como contatar, de como se comunicar. Eis, gente, que num determinado momento, quem que aparece para esse Edward Kelly? Aparece o que é descrito nos livros de Enoque como o anjo Uriel. Olha que interessante, né? E esse anjo Uriel seria o guardião lá no livro de Enoque, ele seria um dos sentinelas, né? Que também na Bíblia são conhecidos como os anjos caídos, que seriam o Uriel, o Gabriel, o Miguel e por aí afora, né? Rafael e tal. Então, gente, esse anjo Uriel, o que ele faz? Ele começa a contatar essa dupla, né? Que é o John Dee e o Edward Kelly. E ele passa, né, uma informação para eles de que eles deveriam fabricar, executar, enfim, confeccionar, não sei qual a palavra certa, 2 talismãs, né? Então, um deles seria um pentagrama, um tipo de um pentagrama, esse com inscrições, assim, coisa e tal, por causa que ele já mexia com cabala também, esse John Dee, né? Ele também era cabalista, pelo que eu pude perceber ali. Então, nesses, digamos assim, presentes que ele recebeu do pseudo-anjo Uriel, nós vamos falar sobre isso mais tarde, né? Por que pseudo-anjo Uriel? Ele teria recebido essas 2 ferramentas, que seriam 2 talismãs, né? Que o ajudariam no contato com esses seres, né? Até para facilitar a própria comunicação que esse anjo Uriel aqui da história teria interesse em descortinar, porque a partir dali muita informação seria passada para eles dois, né? Então, além deste pentagrama, né, que eles desenharam, fizeram um desenho assim, mas era essa peça que vocês estão vendo aqui, que essa peça era lá coberta em cera vermelha, uma coisa assim, né? Então, além dessa peça ali, eles também receberam este outro desenho que foi feito em cima de uma mesa, eles acabaram fabricando isso em cima de uma mesa de madeira, né? Que é chamada Tábua Santa. É chamada Tábua Santa. Então essas 2 ferramentas seriam para ajudar na comunicação entre essa dupla, John Dee e Edward Kelly, com, né, os anjos, que seriam os anjos caídos. Agora, gente, sobre os anjos caídos, né? Tem a história do Enoque, que Enoque conta que o Uriel foi justamente o anjo que o convida para subir na nave, que leva ele aos 4 cantos do planeta e para conhecer o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Aquela história toda do livro de Enoque, né, que é bem bacana ali. E, em tese, o John Dee, como ele era um estudioso, coisa e tal, ele estava crente que estava contatando realmente com essas entidades e que essas entidades o escolheram de alguma forma ali para ele levar essas novas informações adiante, né? Nesses contatos, né, esses anjos que começaram a fazer se comunicar com eles, com a dupla John Dee e Edward Kelly,
eles também forneceram uma coisa que era conhecida como alfabeto enoquiano. E por causa do alfabeto de Enoque, né? Esta seria a língua que até o Adão falava antes da história do pecado, né? Então esse alfabeto, ele constituía as 21 letras tinha esse alfabeto enoquiano. Então a partir dali, desse alfabeto, começou ali uma comunicação entre os anjos, que seriam os anjos caídos, e a dupla do John Dee e o amigo dele ali, né? Agora eu queria chamar uma atenção de vocês assim, ó, da confusão que vai se fazer um pouco mais tarde, porque no livro de Enoque, né, tem a questão que eles são os anjos caídos e tal, eles estão amando de um Deus. Esse Deus seria o Deus Enlil, que seria o Enlil é o Javé, né? As traduções do pessoal, os estudiosos aí estão fazendo a ligação do nome Javé ao Deus Enlil. Em sumeriano, quem vai lá e estuda os livros sumérios, os Anunnaki, só os Anunnaki, sabe que o Enlil é o meio-irmão do Enki, né? E o Enki teria sido o cara que gerou Adão através dos experimentos genéticos lá no Homo erectus que tinha na época lá, né? Que tornou o Homo sapiens, que seria a raça adâmica, essa raça que domina a Terra aqui nos dias de hoje, né? Domina não, vive na Terra, porque a Terra é dominada pelos mesmos Anunnakis que nos criaram. E aí é que está o problema. Entendeu? Então onde é que está o problema todo com esses anjos ali? Tem um cidadão chamado, o nome dele é Rogério de Freitas, e ele tem o pseudônimo de Jean Val Elan. Então hoje em dia ele não precisa mais usar o pseudônimo, mas como ele for conhecido como Jean Val Elan, vocês podem pesquisar como Rogério de Freitas ou como Jean Val Elan, vai dar no mesmo cara. Ele escreveu vários livros, dentre eles, né, já dei entrevista no Joa também, eu acompanhei muita coisa do Jean Val Elan, eu acho muito legal, eu acho a nível de pesquisa, assim, é interessantíssimo, eu aconselharia. Ele tem os projetos do canal dele lá, tem vários vídeos muito legal, né? E ele coloca no Drama Cósmico de Javé que esse Javé é um ser problemático, é um ser, e Javé seria o deus Brahma da mitologia hindu lá, né? Das escrituras védicas e coisa e tal. Então, esse Javé, como foi colocado na Bíblia, ou no Corão, Torá, nessas escrituras todas, né, houve uma distorção. Então eles colocaram os anjos caídos, porque assim, ó, esse Deus Enlil, ele é o Deus hebreu, aquele Deus vingativo, aquele Deus que ele exige culto, ele precisa dessa idolatria que ele tem, ele precisa de culto, né? Ele é um Deus que se irrita, ele é um Deus que ele precisa a todo momento ter a certeza de que o pessoal é fiel a ele, por isso que ele vai lá e manda que o Abraão enfia a faca no filho, aquela história toda. Ele é o Deus que manda o povo pra guerra, ele é o Deus que fica fazendo o povo andar por 40 anos no deserto, aquele sofrimento todo, o que prova que esse Deus não é aquela deidade fantástica, maravilhosa que todos nós temos como a grande força do universo. Ele é apenas um criador de uma raça, entendeu? Da mesma forma como qualquer um clonador hoje que tem a capacidade de fazer uma clonagem genética, seja de uma ovelha, de uma cabra, né? Seria o mesmo Deus esse que clonou um macaco, lá mais ou menos, grosseiramente falando, e gera uma raça que nem uma parte da raça humana, porque parece que a raça humana não vem só dali, existem outras fontes. Isso é um assunto bem complexo para outros, né? Aliás, já abordamos várias vezes sobre esse tipo de assunto por aqui, dos 140 vídeos que nós temos aí, mais ou menos, fala muito disso já também, né? Então, por que eu falei do Jean Val Elan? Porque ele coloca que o Javé, ele é esse Deus problemático, que exige culto, né, toda essa coisa toda. E então ele é um Deus opressor ele seria um Deus tirano. Só nós vemos o que ele fez com o povo hebreu todo lá, né? E expôs o pessoal aquele sofrimento todo. Então, o que acontece? Esses anjos que seriam os emissários desse Javé, esse Javé ele também era conhecido como o deus El, né? Que seria o deus semítico El, né? Então por isso que todos os anjos, que na verdade seriam os capitães, seriam os guardiões, os sentinelas desse deus, terminam com a sílaba El, né? O El. Então Gabriel, Uriel, Rafael, Miguel e por aí afora, né? Então dali essa relação. Então o que acontece? Quando esses anjos eles saíam dessa periferia, eles saíam de perto dessa força mental que o Javé impunha sobre eles, e eles ficavam perto do povo, eles percebiam o sofrimento que era imposto com o povo, e eles não concordavam com isso. Eles achavam que era muito crueldade vindo do Deus dele, do Javé.
Então eles começaram a se rebelar. Quando Javé começou a perceber que esses anjos estavam ajudando os humanos, né, na nossa raça, melhor dizendo, a raça adâmica, estavam ajudando a raça ali contra a sua vontade, que a sua vontade era que eles servissem só para o seu bel prazer, né? E esses anjos começaram a querer que a raça humana se libertasse, então eles foram demonizados, eles foram colocados como os anjos caídos, e até hoje na história a gente pensa que os anjos caídos são os exércitos do demônio. Então houve uma inversão, e que Deus é o Deus bonzinho, que é o Deus certo, é o Deus honesto. Então hoje, de acordo com todos os estudos que a gente tem, a gente percebe que aquele Deus hebraico que exige culto, coisa e tal, é simplesmente um criador, um clonador genético. Aliás, e nem foi ele. Na verdade, quem clonou mesmo, segundo a história dos Anunnakis, foi o meio-irmão dele, o Enki. Porque ambos são filhos de Anu, que seria o rei de Nibiru. Então aí, se nós formos se aprofundar aqui, vamos ter que entrar na história de Nibiru, vai ser muito... vai prolongar demais a história aqui. Então a ideia é nós ir adiante nesse sentido aqui, ó. Então esses anjos que foram chamados anjos caídos, nesse momento estariam contatando a dupla John Dee para passar novas informações para eles. E logo vai ficar mais explícito o porquê da dúvida se realmente eram esses anjos que estavam contatando essa dupla aí. Né? Porque se fosse pelas informações que foram passadas e pelo resultado que gerou as informações que foram transmitidas, só se supõe duas coisas, né? Na primeira hipótese, eram realmente os anjos caídos e eles estavam totalmente amando do Javé, né? E a ideia do Javé naquela hora era justamente impor aquela confusão toda para chegar no dividir para conquistar. Então assim, ó, o que aconteceu ali? Rolou um processo mais ou menos assim, ó. Desinformar para emburrecer, emburrecer para dividir, dividir para conquistar. Aí nós já estamos falando do Sun Tzu, dividir para conquistar, que já é famoso, técnica usada pelos generais de guerra aí há muito tempo, né? Então, como é que fica essa história toda? O Javé, né, que na verdade seria o mesmo plano usado na Torre de Babel, que é o desçamos e confundamos, que é enquanto o povo está brigando, eles não percebem que o escravagista aqui está atuando, né, e essa técnica está sendo totalmente usada em todos os cantos do mundo até hoje, pelo que a gente percebe, de todas as formas que eles podem, através de política, sistema econômica, guerras ao redor do mundo imposta. Então são todas as armas de Javé, todas as armas desse Deus opressor, por causa que nesse momento que nós estamos vivendo a nossa humanidade, a gente está prestes a quebrar as algemas, a gente está prestes a abolir a escravidão no planeta Terra. E os caras que nos criaram, porque desde que nós somos criados, a gente já foi criado para ser escravo. Eles não querem que esse momento da libertação chegue, porque eles vão perder o seu rebanho, eles vão perder o seu gado. A nossa liberdade significa a perda dos luxos deles, né? É como se tivesse um cargo privilegiado onde tu vai perder todos os teus benefícios que tu tem em função daquele cargo. Então assim, ó, perder o trono de Deus, ainda mais para um cara extremamente cheio de ego e coisa e tal, fica meio complicado, né? Pensou? Tu passar por uma semi-eternidade sendo Deus e de repente alguém vem e ameaça esse teu tronado divino? É complicado isso, né? Então, o que esses dominadores estão impondo até hoje, né, é esse sofrimento, essa confusão toda para que a gente não abra os olhos, para que a gente não desemburreça, porque se a gente se desemburrece, a gente se une, a gente aprende e a gente se liberta. Então eles não querem isso de jeito nenhum, eles querem manter a escravidão. Então, gente, a gente volta lá para a questão, né, dos anjos. Então, talvez fossem realmente esses anjos amando do Javé, cumprindo a risca as ordens dele, mesmo que contra a vontade, né? E passando aquele tipo de informação, ou nem eram os anjos, porque os anjos já eram rebeldes a essa ideia, né, de opressora de Deus, eles já estavam lutando do lado do povo. Então, essa questão de rebeldia, né, e demonizaram eles e fizeram a gente acreditar que eles são os ruins. E parece que não é bem isso. Então, das duas hipóteses que eu coloquei antes, retornando para ficar um pouco mais claro, ou realmente era os anjos cumprindo a risca as ordens de Javé, ou nem sequer os anjos eram, podia ser outros seres, e aí a gente sabe que os reptilianos sempre tiveram a capacidade de se apresentar com o formato que eles quisessem, né? Que conforme as necessidades ou os interesses deles.
então fica difícil responder essa pergunta. O fato é que tinha um grupo se dizendo anjos contatando John Dee, e esse John Dee, tanto quanto o Edward Kelly, eles achavam que eles estavam fazendo uma coisa boa, que eles estavam recebendo notícias diretamente dos anjos. E quem que são os anjos, né, na perspectiva deles? Os emissários do Senhor, de Deus. Então eles acham que estava acontecendo uma coisa divina. Só que não, eles estavam sendo contatados por uma força negativa. Fosse ela de Javé, fosse ela, ou melhor, ela vinha de Javé, né? Nessa história toda de manter a escravidão. Agora, se ele estava realmente usando os anjos caídos, ou eram outros seres se apresentando como os anjos, aí é onde não se sabe, né? Mas o que acontece? Acontece que o resultado dessas mensagens que foram dadas, né, acabaram levando o John Dee nessas reuniões que ele fazia com os membros do governo que eu digo, né, junto com a rainha lá, né, aqueles conselheiros todos, e ele era o conselheiro principal. Então ele começou a retransmitir as informações que ele estava tendo dos anjos. E essas informações diziam, né, através de diversos livros que foram passados naquela linguagem enoquiana, através daquele alfabeto enoquiano que ele tinha recebido, isso levava a uma nova doutrina. E eles acabaram fundando uma nova religião. E o que aconteceu com mais uma religião no meio daquele bolo todo? Confusão, mais guerra santa, mais cruzada.